Moça, calma. Você vai acabar se machucando. E você acha que me importo? Eu perdi tudo. Ela chutava o pneu do carro velho, as mãos tremendo de raiva e desespero. O mecânico, sujo de graxa, apenas a observava, sem julgar, sem rir. Apenas ali, presente. Mas foi quando ele pegou o celular e fez uma ligação que ela estranhou. Manda um guincho agora e prepara uma reserva no hotel também. Ela parou. Desculpa, você não é só um mecânico, né? Ele sorriu, pela primeira vez. Às vezes, a gente só se revela quando alguém nos enxerga quebrado. Curta se você já pensou que estava sozinha. E alguém inesperado te surpreendeu. Comente. Você acredita que os maiores milagres vêm das pessoas mais simples? O sol inclemente do meio-dia castigava a estrada deserta, enquanto Lívia observava, impotente, a fumaça que saía do capô de seu Uno 2010. As lágrimas de frustração embaçavam sua visão enquanto ela tentava, pela 10ª vez, fazer uma ligação em seu celular sem sinal. Por favor, funciona, murmurou para o aparelho, como se sua súplica pudesse magicamente fazer as barrinhas de sinal aparecerem. Mas a tela continuava cruelmente vazia, assim como a estrada que se estendia infinitamente em ambas as direções. Seu vestido azul claro, o único que tinha que parecia minimamente apropriado para uma entrevista de emprego, já estava manchado de suor. Os sapatos baixos, comprados em promoção especialmente para este dia, machucavam seus pés depois de tanto andar ao redor do carro procurando entender o problema. Não, 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 gritou para o nada, chutando o pneu dianteiro com toda a força que conseguiu reunir. A dor no pé só aumentou sua frustração. Por que hoje? Porque justamente hoje era sua grande chance. Uma entrevista para assistente administrativa em uma das maiores empresas do país. A vaga prometia um salário que poderia finalmente ajudá-la a pagar as dívidas que sua mãe havia acumulado com o tratamento contra o câncer. Mas agora, você vai acabar se machucando. Uma voz grave e calma cortou seus pensamentos. Lívia girou rapidamente, seu coração disparando ao perceber que não estava mais sozinha. Um homem alto, vestindo um macacão sujo de graxa, estava parado a alguns metros dela. Em qualquer outro momento, talvez tivesse ficado assustada por estar sozinha na estrada com um estranho. Mas havia algo em seus olhos, um calor, uma gentileza, que não combinava com suas mãos calejadas e suas roupas de trabalho. E você acha que me importo? Ela respondeu, sua voz embargada. Eu perdi tudo. A entrevista da minha vida, a chance de ajudar minha mãe, tudo. Ele se aproximou lentamente, como quem não quer assustar um animal ferido. De perto, Lívia notou que, apesar das manchas de graxa, seu rosto tinha traços elegantes e seus olhos pareciam guardar segredos. Posso dar uma olhada? Ele perguntou, indicando o capô ainda fumegante. Ela deu de ombros, deixando escapar uma risada amarga. Pode. Não que vá fazer diferença agora. Ele examinou o motor por alguns minutos, seus movimentos precisos e seguros, demonstrando familiaridade. Com mecânica, Lívia o observava, notando como, apesar das roupas simples, havia uma certa elegância em seus gestos. A correia estourou, ele declarou finalmente, e o motor superaqueceu. Não é seguro continuar dirigindo assim. Ótimo, ela murmurou, escorregando até sentar no asfalto quente, não se importando mais com o vestido. Simplesmente ótimo. Para sua surpresa, ele pegou o celular do bolso, um modelo muito mais novo e caro do que ela esperaria de um mecânico de estrada. Suas sobrancelhas se franziram levemente ao notar este detalhe. Manda um guincho agora e prepara uma reserva. No hotel também, ele falou ao telefone, sua voz assumindo um tom de autoridade que a pegou desprevenida. Desculpa, ela disse quando ele desligou. Você não é só um mecânico, né? Um pequeno sorriso, o primeiro que ela via, curvou seus lábios.
Às vezes a gente só se revela quando alguém nos enxerga quebrado. Havia algo naquela frase, naquele sorriso, que fez o coração de Lívia saltar uma batida. Mas antes que pudesse questionar mais, ele estendeu a mão para ajudá-la a levantar. Sou Caio, apresentou-se simplesmente. E você é? Lívia, respondeu, notando como sua mão pequena desaparecia na dele, como a graxa em seus dedos contrastava com a maciez de sua palma. Lívia Santos. Bem, Lívia Santos, ele disse, ainda segurando sua mão por um momento mais longo que o necessário. Parece que seu dia não acabou ainda. O guincho chegou surpreendentemente rápido, muito mais rápido do que ela esperaria em uma estrada. Tão deserta. O motorista tratou Caio com uma deferência que não passou despercebida, mas ela estava exausta demais para questionar. Durante o trajeto até a oficina, sentada na cabine do guincho com Caio ao seu lado, Lívia lutava contra o sono que a adrenalina do momento havia afastado. O ar-condicionado e o movimento suave do veículo não ajudavam sua batalha contra o cansaço. Pode dormir, ela ouviu Caio dizer suavemente. Eu acordo você quando chegarmos. Havia algo reconfortante em sua voz, algo que fazia parecer natural. Confiar nele, mesmo sendo um completo estranho. Seus olhos pesados finalmente se fecharam e ela mergulhou em um sono inquieto. Sonhou com sua mãe, com as pilhas de contas médicas que se acumulavam na mesa da cozinha, com o rosto desapontado da recrutadora quando ela não aparecesse para a entrevista. Mas em meio aos pesadelos, uma sensação de segurança persistia, como se alguém estivesse velando seu sono, protegendo-a mesmo em seus momentos mais vulneráveis. Lívia, a voz dele a trouxe de volta suavemente. Chegamos. Ela abriu os olhos para encontrar um par de olhos castanhos, a observando com uma intensidade que fez seu rosto esquentar. Por um momento, ficaram assim, presos em um olhar que parecia dizer muito mais do que palavras poderiam expressar. A oficina era surpreendentemente limpa e organizada, com equipamentos que pareciam novos demais para um estabelecimento de beira, de estrada. Mais uma vez, aquela sensação de que havia algo diferente em Caio a atingiu, mas ela estava ocupada demais, tentando processar os acontecimentos do dia para investigar mais a fundo. Seu carro vai precisar ficar aqui por alguns dias, ele informou, enquanto a conduzia para uma pequena sala de espera. A correia danificou outras partes do motor. O pânico começou a subir novamente pela garganta de Lívia. Eu não tenho... Como pagar um concerto grande, admitiu, sua voz tremendo. Mal tinha dinheiro para a gasolina da viagem. Caio a observou por um momento, seu rosto ilegível. Não se preocupe com isso agora, disse finalmente. Primeiro você precisa descansar. Já providenciei um quarto para você no hotel aqui perto. Não posso aceitar, ela protestou automaticamente. Você já fez demais, Lívia. Ele a interrompeu gentilmente. Às vezes precisamos aceitar ajuda, mesmo que nosso orgulho proteste. Havia algo em seu tom, uma compreensão profunda que ia além das palavras, que fez as defesas dela começarem a desmoronar. As lágrimas que havia contido por tanto tempo finalmente começaram a cair. Por que está fazendo isso? Perguntou em um sussurro. Você nem me conhece. Ele se aproximou, seus olhos fixos nos dela, com uma intensidade que fazia seu coração disparar. Talvez porque eu reconheça algo em você, algo que me faz querer ajudar, mesmo sem entender completamente o porquê. Naquele momento, sob a luz fluorescente da oficina, com o cheiro de óleo e graxa no ar, Lívia sentiu algo mudar dentro de si, como se o universo tivesse conspirado para que seu carro quebrasse exatamente ali, exatamente quando este homem misterioso pudesse encontrá-la. Naquele dia, ela refletiria mais tarde. O carro quebrou, mas o que estava estourando era meu coração.
porque às vezes os anjos aparecem disfarçados de mecânicos. E às vezes, quando tudo parece perdido, é apenas o começo de algo extraordinário. O que Lívia não sabia, enquanto observava Caio fazer mais uma ligação misteriosa, era que aquele dia que parecia ter dado tudo errado seria lembrado como o dia em que tudo finalmente começou a dar certo. O aroma de café fresco preenchia a pequena sala nos fundos da oficina, onde Caio havia improvisado um espaço de descanso para Lívia. Ela segurava a xícara fumegante com ambas as mãos, observando como ele se movia pelo ambiente com uma naturalidade que parecia contradizer sua aparente condição de mecânico. A toalha limpa que ele lhe oferecera para se refrescar tinha um toque macio demais, um perfume suave que não combinava com uma oficina de beira de estrada. Assim como o café em sua xícara, não era o café solúvel que ela esperaria encontrar, mas sim algo rico e aromático que lembrava as cafeterias caras do centro da cidade. Melhor? Ele perguntou, sentando-se na cadeira à sua frente. Havia tirado o macacão sujo, revelando uma camiseta branca simples, que ainda assim parecia ter um corte diferenciado. Sim, ela respondeu, tentando não encarar muito, obviamente, como o tecido da camiseta se ajustava perfeitamente aos seus ombros largos. Mas ainda não entendo por que está fazendo tudo isso por mim. Ele inclinou levemente a cabeça, seus olhos estudando-a com aquela intensidade que já começava a ficar familiar. Às vezes, não precisamos entender tudo. Às vezes, basta aceitar que existem pessoas que ainda se importam. Algo na forma como ele disse aquilo, com uma mistura de sabedoria e melancolia, fez Lívia baixar suas defesas. Talvez fosse o cansaço, talvez fosse o café perfumado, ou talvez fosse simplesmente a forma como ele a olhava, como se realmente quisesse ouvir, realmente se importasse. Eu nunca fui de aceitar ajuda, ela começou, seus dedos brincando com a borda da xícara. Desde que minha mãe ficou doente, aprendi que precisava ser forte o tempo todo. Caio não disse nada, apenas manteve seus olhos fixos nela, oferecendo o tipo de silêncio que convida à confissão. O câncer apareceu há 2 anos, ela continuou, as palavras agora fluindo como uma represa que finalmente se rompe. Eu tinha acabado de completar 19 anos, estava no primeiro semestre da faculdade. Tive que trancar o curso, começar a trabalhar em 2 empregos. Uma lágrima solitária escorreu por sua bochecha, mas antes que pudesse secá-la, sentiu os dedos de Caio, surpreendentemente limpos agora, fazendo isso por ela. O toque, tão breve quanto um suspiro, enviou uma corrente elétrica por todo o seu corpo. Continue, ele pediu suavemente, recostando-se em sua cadeira, como se tivesse todo o tempo do mundo para ouvi-la. E ela continuou. Falou sobre as noites claro, no hospital, sobre como aprendeu a negociar com credores antes mesmo de saber direito o que era uma taxa de juros. Contou sobre os trabalhos como garçonete durante o dia e digitadora à noite, sobre como suas mãos tremiam de cansaço, mas ela não podia parar. O tratamento funcionou, sua voz tremeu ligeiramente, mas as dívidas, elas parecem crescer mais rápido que nossa capacidade de pagá-las. E a entrevista de hoje? Ele perguntou, falando pela primeira vez em muito tempo. Era minha chance, ela respondeu, um sorriso amargo curvando seus lábios. Assistente administrativa na Medeiros Incorporações. O salário poderia mudar tudo. Algo passou pelos olhos de Caio, rápido demais para ela identificar. Você parece preparada para a vaga, comentou casualmente. Lívia deixou escapar uma risada sem humor. Estava. Estudei tanto, decorei o histórico da empresa, li sobre todos os projetos recentes. Até comprei esse vestido. Ela indicou a roupa agora amarrotada. Gastei metade do que tinha guardado nele. E agora? Ele perguntou suavemente.
Agora? Ela deu de ombros, tentando parecer mais forte do que se sentia. Agora volto para casa. Continuo procurando. É o que sempre faço, não é? Continuar, mesmo quando parece impossível. O silêncio que se seguiu foi diferente dos anteriores. Havia algo no ar, uma tensão elétrica, como se o universo inteiro estivesse prendendo a respiração. Você nunca pensou em desistir? Ele perguntou finalmente, sua voz carregando um peso que ela não conseguia compreender totalmente. Não posso, respondeu simplesmente. Não quando alguém depende de mim. Caio se levantou abruptamente, caminhando até a janela pequena que dava para a oficina. Sua postura tinha mudado. Havia uma rigidez em seus ombros que não estava lá antes. Sabe o que é engraçado? Ele disse sem se virar. Como a vida às vezes nos coloca exatamente onde precisamos estar, mesmo que pareça o lugar errado no momento. Lívia o observou, intrigada com a mudança em seu comportamento. Como assim? Ele se virou para encará-la e havia algo diferente em seus olhos. Uma decisão sendo tomada, um caminho sendo escolhido. Você disse que decorou tudo sobre a Medeiros Incorporações. Começou lentamente. O que sabe sobre eles? Bem, ela endireitou-se na cadeira, entrando automaticamente no modo entrevista. É uma das maiores empresas de construção civil do país. Começou há 30 anos, como uma pequena construtora familiar, mas nos últimos 5 anos teve um crescimento exponencial sob a nova gestão. O atual CEO... Ela parou abruptamente, suas sobrancelhas se franzindo. Por que está perguntando isso? Curiosidade, ele respondeu com um meio sorriso que não alcançou seus olhos. Continue. Algo naquela resposta a fez hesitar, mas ela continuou. O atual CEO assumiu jovem, após a morte do pai. Transformou a empresa, modernizou processos, mas é conhecido por ser reservado, nunca dá entrevistas, raramente aparece em eventos. Alguns dizem que é frio, calculista. E você? Ele a interrompeu. O que você acha dele? Lívia pensou por um momento. Honestamente, acho que deve ser solitário. Sabe ter que provar seu valor o tempo todo, carregar o peso de um império nos ombros, ainda tão jovem. Ela notou como as mãos de Caio se fecharam em punhos, como sua respiração pareceu ficar mais pesada. Você tem um jeito interessante de ver as pessoas, ele comentou, sua voz rouca. Tenho, ela perguntou, cada vez mais confusa com o rumo da conversa. Sim. Ele se aproximou novamente, sentando-se mais perto dela desta vez. Você não julga pela superfície. Vê além das aparências, além das histórias que as pessoas contam. Havia uma intensidade em seu olhar que a fez prender a respiração. Por um momento, ficaram assim, presos em um olhar que parecia carregar 1000 segredos não ditos. Caio, ela começou hesitante. Quem é você realmente? Ele sorriu. Aquele sorriso enigmático que ela começava a associar com mistérios não revelados. Alguém que está aprendendo a ver o mundo através dos seus olhos. Antes que ela pudesse questionar mais, ele se levantou. Está ficando tarde. Vou te levar até o hotel. O trajeto até o hotel foi feito em um silêncio carregado de perguntas não feitas. Lívia observava pela janela do carro. Um modelo muito mais luxuoso do que esperaria de um mecânico. Como o sol começava a se pôr, pintando o céu em tons de rosa e ouro. Descanse, ele disse quando chegaram, entregando-lhe um cartão do hotel. Amanhã será um novo dia. Havia uma promessa em suas palavras, um significado oculto que ela ainda não conseguia decifrar. Mas enquanto o observava partir, Lívia teve a estranha sensação de que aquela conversa na oficina havia sido muito mais que um simples desabafo. Em seu quarto, surpreendentemente luxuoso para um hotel de beira de estrada, ela se pegou repassando cada detalhe daquela tarde. As perguntas sobre a empresa, o jeito como ele reagiu quando ela falou do CEO,
os pequenos detalhes que não se encaixavam em sua história de mecânico. Ele não tentou me consertar, murmurou para si mesma, deitada na cama macia. Apenas me escutou com cuidado, e talvez, pensou antes de adormecer, esse fosse o maior mistério de todos. Como um estranho em uma estrada deserta havia conseguido fazer ela se sentir mais compreendida do que jamais se sentira antes. O que ela não sabia, enquanto mergulhava em um sono profundo, era que naquela mesma noite, em uma cobertura luxuosa na cidade, Caio observava as luzes noturnas com um sorriso nos lábios, planejando como transformaria o dia que começou como tragédia na maior história de amor que ambos já viveram. O entardecer pintava o céu em tons de laranja quando Lívia acordou com batidas suaves em sua porta. Tinha dormido a tarde inteira, exausta após as emoções do dia. Por um momento, ficou desorientada, até que as memórias voltaram. O carro quebrado, o mecânico misterioso, a conversa na oficina. Ao abrir a porta, seu coração saltou uma batida. Caio estava parado ali, mas completamente transformado. O macacão sujo havia dado lugar a uma calça jeans escura e uma camisa azul marinho que, mesmo casual, gritava qualidade. Seus cabelos escuros estavam úmidos do banho e um perfume sutil e masculino substituía o cheiro de graxa. Boa noite, ele sorriu, e havia algo diferente em seus olhos, um brilho que fez seu estômago dar voltas. Espero não ter acordado você. Não. Quer dizer sim, mas... Ela gaguejou, subitamente consciente de seu próprio estado desarrumado. Me desculpe, eu devo estar horrível. Você está perfeita. Ele respondeu com uma sinceridade que a fez corar. Mas se quiser se arrumar, vim te convidar para jantar. Lívia hesitou. Toda sua vida havia sido construída sobre cautela e desconfiança. Necessidades aprendidas da maneira mais dura. Mas havia algo em Caio, algo que fazia suas defesas tão cuidadosamente construídas começarem a ruir. É só um jantar simples. Ele acrescentou, como se lesse seus pensamentos. Num restaurante aqui perto. Prometo que não vai se arrepender. Me dá 15 minutos. Ela se ouviu dizendo, surpreendendo a si mesma com a rapidez da aceitação. Exatos 15 minutos depois, Lívia emergiu do quarto, usando o mesmo vestido azul claro. Agora, menos amarrotado, após um banho de vapor improvisado no banheiro. E os cabelos castanhos soltos em ondas naturais após o banho rápido. O olhar que Caio lhe direcionou fez seu coração acelerar. Havia uma admiração ali que ia além da simples apreciação física. Era como se ele estivesse vendo através dela, direto para sua alma. Você está linda, ele disse simplesmente, oferecendo seu braço. O restaurante, como prometido, era simples. Um desses estabelecimentos familiares à beira da estrada. Mas havia um charme acolhedor no lugar, com suas toalhas xadrez e velas em garrafas de vinho antigas. Como está a sua mãe? Ele perguntou depois que fizeram os pedidos, surpreendendo-a com a pergunta direta. Melhor, Lívia respondeu, um pequeno sorriso surgindo em seus lábios. O último exame deu limpo. Agora é só manter o acompanhamento e pagar as contas. Ele completou suavemente. Ela assentiu, brincando com o guardanapo. Às vezes me pergunto se um dia vou conseguir respirar sem o peso das dívidas. Vai, ele afirmou com uma certeza que a fez erguer os olhos. Mais cedo do que imagina. Havia algo em sua voz, uma promessa velada que ela não conseguia decifrar completamente. Antes que pudesse questionar, a comida chegou. Pratos simples, mas perfeitamente preparados. Sabe, ela começou entre garfadas, sentindo-se estranhamente à vontade. Ainda não entendo como alguém como você acabou como mecânico numa oficina de estrada. Um sorriso enigmático curvou os lábios dele. E como você acha que eu deveria ser? Não sei. Ela deu de ombros, estudando-o.
Tem algo em você, no jeito que fala, como se move, não combina com graxa e macacão. Talvez porque sejamos mais do que aparentamos, ele respondeu, seus olhos fixos nos dela com uma intensidade que fez seu estômago dar voltas. Todos nós temos várias camadas, não é? A conversa fluiu naturalmente depois disso, passando por diversos assuntos. Lívia se surpreendeu com o conhecimento dele sobre diversos temas, de literatura à economia, de arte à tecnologia. Cada palavra trocada apenas aumentava sua certeza de que havia muito mais em Caio do que ele deixava transparecer. "Dança comigo?" Ele perguntou repentinamente, quando uma música lenta começou a tocar no pequeno sistema de som do restaurante. Aqui, ela olhou ao redor, notando que eram praticamente os únicos clientes àquela hora. Por que não? Ele sorriu, já de pé e estendendo a mão para ela. E de repente estavam dançando, ali mesmo entre as mesas vazias do pequeno restaurante de beira de estrada. O corpo dela parecia se encaixar perfeitamente nos braços dele, como se tivessem sido feitos sob medida um para o outro. "Você dança bem demais para um mecânico", ela murmurou contra seu peito, sentindo seu coração bater forte sob a camisa. "E você é observadora demais para seu próprio bem", ele respondeu, sua voz um murmúrio rouco próximo a seu ouvido. O momento era perfeito. A música suave, o balançar lento de seus corpos, o perfume dele envolvendo-a como uma promessa. Lívia ergueu o rosto, encontrando seus olhos fixos nela com uma intensidade que tirou seu fôlego. Por um momento, pareceu que ele ia beijá-la. Seu rosto se inclinou levemente na direção dela, seus olhos baixando para seus lábios. Mas então, como se lembrasse de algo importante, ele se afastou suavemente. "Está ficando tarde", disse, sua voz mais rouca que o normal. "Devemos voltar." O caminho de volta ao hotel foi feito em um silêncio carregado de tensão não resolvida. Lívia podia sentir cada olhar que ele lhe lançava, cada respiração mais profunda, cada momento em que seus dedos apertavam o volante como se lutasse contra si mesmo. "Obrigada pelo jantar", ela disse quando chegaram, sua voz baixa para combinar com a intimidade do momento. "Lívia", ele chamou quando ela fez menção de sair do carro. Quando ela se virou, encontrou seus olhos cheios de uma emoção que não conseguia nomear. "Você me viu de um jeito que ninguém mais vê." O ar entre eles ficou denso, carregado de possibilidades não realizadas. Por um momento, ficaram assim, presos em um olhar que dizia mais que 1000 palavras. "Boa noite, Caio", ela sussurrou finalmente, forçando-se a sair do carro antes que fizesse algo impulsivo. Já em seu quarto, Lívia se permitiu reviver cada momento da noite. A dança, os olhares, as palavras não ditas. Havia algo acontecendo, algo maior que ela podia compreender no momento. "Eu não sabia que jantares simples podiam alimentar tanto a alma", murmurou para si mesma, tocando seus lábios e imaginando como seria se ele tivesse completado aquele quase beijo. O que ela não sabia era que, do lado de fora, Caio permaneceu por longos minutos observando sua janela iluminada. Em suas mãos, um telefone exibia uma mensagem que poderia mudar tudo. "Senhor, a entrevista foi remarcada para amanhã às 14 horas. Todos os arranjos foram feitos conforme solicitado." Ele sorriu, guardando o telefone no bolso. Amanhã seria um dia decisivo, o dia em que todas as máscaras cairiam, em que todas as verdades viriam à tona. Mas, por enquanto, permitiu-se saborear a memória dela em seus braços, dançando sem saber que estava nos braços do homem que poderia mudar sua vida para sempre. Porque às vezes o destino tem um senso de humor peculiar. E às vezes, um jantar simples em um restaurante de beira de estrada pode ser o prelúdio de uma história de amor extraordinária. O que nenhum dos dois sabia, enquanto tentavam dormir em quartos separados por apenas alguns metros de distância, era que aquela noite era apenas o começo. O começo de algo que transformaria não apenas suas vidas,
mas sua compreensão sobre o que significa realmente ver alguém, não pelo que aparenta ser, mas pelo que verdadeiramente é. A noite parecia interminável enquanto Lívia se revirava na cama do hotel, sua mente um turbilhão de pensamentos e sensações. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto de Caio se aproximando do seu durante a dança, sentia o calor de seu corpo, o perfume que agora estava gravado em sua memória. Foi próximo à meia-noite que ouviu as batidas suaves em sua porta. Seu coração disparou. Ela sabia, antes mesmo de abrir, quem encontraria do outro lado. Caio estava parado ali, ainda usando as mesmas roupas do jantar, mas havia algo diferente em seus olhos. Uma urgência, uma intensidade que fez seu estômago dar voltas. "Me desculpe pela hora", ele disse, sua voz mais rouca que o normal, mas não conseguia dormir sem te ver mais uma vez. Lívia sabia que deveria hesitar. Sabia que não era prudente deixar um homem que mal conhecia entrar em seu quarto, no meio da noite. Mas havia algo em Caio que dissolvia todas as suas defesas cuidadosamente construídas. "Eu também não conseguia dormir", admitiu, dando um passo para o lado para deixá-lo entrar. O quarto, de repente, pareceu muito menor com a presença dele. Caio permaneceu perto da porta, como se também lutasse contra a atração magnética que os puxava um para o outro. "Tem algo que preciso te contar", ele começou, passando a mão pelos cabelos, num gesto nervoso que ela nunca havia visto nele antes. "Algo importante. Você não é realmente um mecânico", ela completou suavemente, surpreendendo-o. Um pequeno sorriso curvou seus lábios. "Como você..." "Os detalhes", ela deu de ombros, aproximando-se um passo. "O jeito como fala, como se move, o café caro na oficina, o perfume que usa, o conhecimento sobre tantos assuntos." "Você é mesmo muito observadora", ele murmurou, seus olhos fixos nela com uma intensidade quase palpável. "Então quem é você realmente?" ela perguntou, dando mais um passo em sua direção. Caio fechou os olhos por um momento, como se travasse uma batalha interna. Quando os abriu novamente, havia uma decisão tomada neles. Neste momento, ele respondeu, eliminando a distância entre eles. "Sou apenas um homem que não consegue mais lutar contra o que está sentindo." O primeiro toque de seus lábios foi suave, quase hesitante, como se ele estivesse lhe dando a chance de recuar. Mas Lívia não queria recuar. Pela primeira vez em sua vida, queria mergulhar de cabeça em algo sem pensar nas consequências. O beijo se aprofundou, tornando-se mais urgente, mais intenso. As mãos dele encontraram sua cintura, puxando-a para mais perto enquanto ela entrelaçava os dedos em seus cabelos. Era como se toda a tensão acumulada durante o dia, finalmente, encontrasse sua válvula de escape. "Lívia", ele sussurrou contra seus lábios, seu nome soando como uma prece. "Você tem ideia do que faz comigo?" Ela podia sentir o coração dele batendo forte contra seu peito, sua respiração irregular, combinando com a dela. Havia algo quase surreal naquele momento. O luar entrando pela janela. O silêncio da noite quebrado apenas por suas respirações. O calor de seus corpos se misturando. "Nunca senti isso antes", ela confessou em um sussurro. "É como se te conhecesse há muito tempo." "Talvez algumas almas se reconheçam", ele respondeu, suas mãos subindo para enquadrar seu rosto. "Mesmo quando se encontram usando máscaras." Havia tanto significado oculto naquelas palavras, tantos segredos ainda não revelados. Mas naquele momento nada disso importava. O que importava eram seus lábios encontrando os dela novamente, suas mãos explorando territórios desconhecidos, seus corações batendo no mesmo ritmo frenético. "Você tem certeza?" ele perguntou quando seus beijos começaram a se tornar mais intensos, mais exigentes. "Não precisamos..." "Tenho", ela o interrompeu, seus olhos encontrando os dele com certeza absoluta.
Nunca tive tanta certeza de algo em minha vida. Um grunhido baixo escapou da garganta dele antes que seus lábios reclamassem os dela novamente. Desta vez não havia hesitação, não havia dúvidas. Havia apenas desejo, necessidade e algo mais profundo que nenhum dos dois estava pronto para nomear. Suas roupas foram abandonadas lentamente, cada nova revelação de pele acompanhada por beijos e carícias que faziam Lívia tremer. Caio a tocava como se ela fosse algo precioso, algo a ser venerado e protegido. Você é linda, ele murmurou, seus olhos percorrendo seu corpo com uma admiração que a fez corar. Tão linda que chega a doer. E então estavam na cama, seus corpos entrelaçados, suas respirações se misturando no ar entre eles. Caio foi gentil, paciente, sempre atento a cada reação dela, cada suspiro, cada tremor. Olha para mim, ele pediu quando seus corpos finalmente se uniram. Quero ver seus olhos. Lívia obedeceu, perdendo-se na intensidade de seu olhar, enquanto ele a levava a lugares que ela nunca havia estado antes. Era mais que desejo físico. Era uma conexão que transcendia o corporal, algo que tocava sua alma. Depois, deitados, nos lençóis bagunçados, seus corpos ainda entrelaçados e brilhando de suor, Lívia traçava padrões invisíveis no peito dele, enquanto Caio brincava com uma mecha de seu cabelo. Ele não entrou no meu corpo, ela pensou, lembrando-se de todas as histórias que havia ouvido sobre a primeira vez. Entrou no meu coração primeiro. No que está pensando? Ele perguntou suavemente, seus dedos nunca parando o movimento. Gentil em seus cabelos. Em como a vida é estranha, ela respondeu honestamente. Ontem de manhã eu estava desesperada, achando que tudo estava perdido. E agora? E agora? Ele a incentivou quando ela hesitou. Agora sinto como se tivesse encontrado algo que nem sabia que estava procurando. Caio a puxou para mais perto, depositando um beijo suave em sua testa. Havia uma tensão sutil em seu corpo que ela não entendeu completamente, como se ele carregasse um peso que não podia compartilhar ainda. Durma, ele murmurou contra seus cabelos. Amanhã será um dia importante. Lívia queria perguntar o que ele queria dizer com aquilo. Queria finalmente descobrir todos os seus segredos. Mas o calor de seu corpo e o ritmo suave de seu coração a embalaram para um sono profundo, antes que pudesse formar as palavras. Quando acordou na manhã seguinte, estava sozinha na cama. No lugar onde Caio havia dormido, encontrou apenas um bilhete escrito em uma caligrafia elegante. Algumas verdades precisam ser reveladas no momento certo. Me perdoe pela forma, mas não pelo sentimento. Tudo fará sentido em breve. Seu coração afundou no peito enquanto relia as palavras. Ao lado do bilhete havia um envelope com o logotipo da Medeiros Incorporações. Dentro, uma nova convocação, para a entrevista marcada para aquela tarde. Foi então que a primeira peça do quebra-cabeça se encaixou em sua mente, fazendo seu mundo girar. As perguntas sobre a empresa, o conhecimento sobre negócios, a forma como se portava. Não, ela murmurou para si mesma, suas mãos tremendo enquanto segurava o envelope. Não pode ser. Mas em seu coração ela já sabia. O homem que havia lhe mostrado tanta gentileza, que havia feito amor com ela com tanta ternura, que havia guardado seus segredos com tanto cuidado, não era um simples mecânico. E agora ela teria que enfrentar não apenas uma entrevista de emprego, mas também a verdade sobre o homem que havia roubado seu coração em menos de 24 horas. O que ela não sabia era que aquele dia seria apenas o começo de uma história muito maior que qualquer uma que pudesse ter imaginado. Uma história onde as aparências enganam, onde o destino tem um senso de humor peculiar, e onde o amor verdadeiro às vezes vem disfarçado de graxa e macacão.
O vestido azul claro parecia pesar 1 tonelada, enquanto Lívia caminhava pelo saguão imponente da Medeiros Incorporações. Suas mãos tremiam levemente, segurando a bolsa onde guardava o bilhete de Caio. Aquelas palavras que haviam virado seu mundo de cabeça para baixo apenas algumas horas atrás. Senhorita Santos, uma recepcionista elegante a chamou. Pode me acompanhar, por favor? O elevador panorâmico subia silenciosamente e Lívia observava a cidade diminuir através do vidro, tentando organizar seus pensamentos. As últimas 24 horas pareciam um sonho febril. O carro quebrado, o mecânico misterioso, a noite que mudou sua vida. Seu coração ainda doía ao lembrar como havia acordado sozinha, como o calor dele ainda estava presente nos lençóis, mas seu corpo já havia partido. Como suas últimas palavras escritas pareciam ao mesmo tempo uma promessa e uma desculpa. O 20º andar era um mundo à parte, todo decorado em tons de cinza e vidro, exatamente como ela havia estudado nas fotos corporativas. Mas agora, cada detalhe ganhava um novo significado. Será que ele havia escolhido pessoalmente cada elemento? Será que passava por aqueles corredores todos os dias, carregando o peso de seu império nos ombros? Por aqui. A recepcionista indicou uma sala de reuniões vazia. O senhor Medeiros chegará em alguns minutos. Senhor Medeiros. O nome fez seu estômago dar voltas. Quantas vezes havia ensaiado esta entrevista? Quantas noites havia passado estudando sobre a empresa, sobre seu jovem e misterioso CEO? E agora, a porta se abriu silenciosamente atrás dela. Bom dia, senhorita Santos. Aquela voz. A mesma voz que havia sussurrado palavras de amor em seu ouvido na noite anterior. A mesma voz que havia prometido que tudo faria sentido. Lívia se virou lentamente, seu coração ameaçando escapar do peito. Caio estava parado na porta, mas não havia nada do mecânico em sua aparência agora. Vestia um terno italiano impecável, que parecia ter sido feito sob medida para seu corpo. Seu cabelo estava perfeitamente arrumado e sua postura emanava poder e autoridade. Mas seus olhos eram os mesmos que haviam olhado em sua alma na noite anterior. Você, ela começou, sua voz falhando. Caio Medeiros. Ele completou suavemente, fechando a porta atrás de si. CEO da Medeiros Incorporações. O silêncio que se seguiu era pesado com todas as palavras não ditas, todas as perguntas não feitas. Lívia sentia suas pernas tremerem, agradecendo estar próxima a uma cadeira onde podia se apoiar. Por quê? Foi tudo que conseguiu perguntar. Sua voz, não mais que um sussurro. Ele deu alguns passos em sua direção, mas manteve uma distância respeitosa. Eu precisava saber quem era você, antes que soubesse quem eu sou. Então tudo foi um teste? Ela perguntou, a dor em sua voz, fazendo-o encolher visivelmente. A oficina, o hotel, a noite que passamos juntos. Não, ele a interrompeu, com firmeza. A oficina. Sim, eu estava lá porque sabia que você viria. Queria ver como reagiria a um contratempo, como trataria alguém que considerasse inferior. Ele passou a mão pelos cabelos, um gesto tão familiar que fez seu coração doer, mas tudo o que aconteceu depois, cada palavra, cada momento, cada toque, e sua voz baixou, carregada de emoção. Foi real, Lívia, mais real que qualquer coisa que já vivi. Eu te odiei, ela confessou, uma lágrima solitária escorrendo por sua bochecha. Quando acordei sozinha, quando percebi que você tinha partido, eu sei. Ele deu mais um passo em sua direção. E me matou ter que fazer isso. Mas precisava que você viesse até aqui, que entendesse completamente quem eu sou. E quem você é? Ela perguntou, finalmente encontrando coragem para olhar diretamente em seus olhos. O mecânico gentil que segurou minhas mãos enquanto eu chorava? Ou o CEO poderoso que testa suas candidatas antes das entrevistas? Sou os dois, ele respondeu com uma honestidade que a pegou de surpresa. E muito mais.
Sou o homem que cresceu sob o peso de um império, que aprendeu a desconfiar de todos porque todos sempre queriam algo dele. Sou o homem que se esconde em uma oficina, às vezes, só para lembrar como é ser tratado como pessoa, não como uma conta bancária. Ele estava mais próximo agora, próximo o suficiente para que ela pudesse sentir seu perfume familiar. Mas acima de tudo, continuou sua voz mais suave, sou o homem que se apaixonou por uma mulher que viu através de todas as máscaras, que tocou seu coração quebrado e o fez bater novamente. Lívia sentiu mais lágrimas escaparem, mas desta vez não eram de mágoa. Como posso confiar em você? Perguntou, sua voz tremendo. Como posso saber que isso não é apenas mais um teste? Porque mesmo agora, ele respondeu, finalmente eliminando a distância entre eles, mesmo usando este terno, mesmo neste escritório, tudo que quero é te beijar como te beijei ontem à noite, te mostrar que cada segundo foi verdadeiro, que cada toque foi sincero. Suas mãos encontraram o rosto dela, seus polegares secando gentilmente suas lágrimas. Mas não vou, continuou. Não aqui, não agora, porque você merece mais que isso. Merece tempo para processar, para decidir se pode perdoar meus métodos, mesmo que não tenha sido por mal. E a vaga? Ela perguntou, tentando manter a compostura mesmo com seu toque, enviando arrepios por sua pele. É sua, ele respondeu simplesmente. Independente de qualquer coisa. Seus resultados nos testes anteriores, sua determinação, sua história. Você merece esta oportunidade por seus próprios méritos. Ele se afastou então, voltando para sua postura profissional, embora seus olhos ainda carregassem todo o calor da noite anterior. A escolha é sua, Lívia, disse suavemente. Pode aceitar a vaga e manter nossa relação estritamente profissional. Pode recusar e nunca mais me ver. Ou... Ela incentivou quando ele hesitou. Ou pode me dar a chance de te mostrar quem realmente sou. Sem máscaras, sem testes, sem segredos. Apenas eu, apenas você e tudo que podemos ser juntos. O silêncio, que se seguiu, era pesado com possibilidades. Lívia podia sentir seu coração batendo forte no peito, sua mente uma tempestade de emoções conflitantes. Eu preciso de tempo, disse finalmente. Todo o tempo que precisar, ele assentiu, embora ela pudesse ver a dor em seus olhos. Minha assistente te passará todos os detalhes sobre a vaga. A decisão sobre tudo mais está em suas mãos. Ele se dirigiu à porta, mas parou antes de sair. Lívia! Sim, mesmo que me odeie agora. Saiba que cada momento com você foi um presente que vou guardar para sempre. E então ele saiu, deixando-a sozinha com suas lágrimas, suas dúvidas e a memória de uma noite que havia mudado tudo. Mas, mesmo em meio à confusão e à dor, uma certeza começava a se formar em seu coração. O homem que havia conhecido na oficina, o homem que havia segurado suas mãos e secado suas lágrimas, o homem que havia feito amor com ela com tanta ternura. Esse homem era real. A questão agora era, ela estava pronta para aceitar todas as suas faces, para amar não apenas o mecânico gentil, mas também o CEO poderoso, para construir algo verdadeiro sobre uma base que começou com uma meia-verdade. Às vezes, pensou enquanto observava a cidade pela janela da sala de reuniões, o amor mais verdadeiro nasce justamente quando todas as máscaras caem. E às vezes é preciso perdoar um começo imperfeito para conquistar um final extraordinário. Decisão estava em suas mãos. E pela primeira vez em sua vida, Lívia percebeu que não estava escolhendo apenas um emprego ou um amor. Estava escolhendo o tipo de história que queria viver. Uma semana havia se passado desde a revelação na sala de reuniões. Lívia havia aceitado o emprego, não podia se dar ao luxo de recusar uma oportunidade que mudaria a vida de sua mãe, mas mantinha uma distância profissional que fazia
O coração de Caio apertar cada vez que a via pelos corredores. Ela era excepcional em seu trabalho, é claro. Em apenas alguns dias já havia reorganizado sistemas inteiros, proposto melhorias que ninguém havia pensado antes. Os outros funcionários a respeitavam, impressionados com sua inteligência e dedicação. Mas seus olhos nunca mais haviam brilhado como naquela noite no hotel. Foi numa tarde particularmente agitada que Clara, a assistente pessoal de Caio há mais de década, entrou na sala dela sem bater. Ele está sofrendo, sabia? Declarou sem preâmbulos, sentando-se na cadeira em frente à mesa de Lívia. Perdão? Lívia ergueu os olhos de sua tela, surpresa com a intromissão. Caio, Clara especificou, embora não fosse necessário. Nunca o vi assim antes, nem mesmo quando perdeu os pais. Lívia sentiu seu coração apertar, mas manteve a expressão neutra. Não sei do que está falando. Sabe sim, Clara sorriu gentilmente. Assim como sabe que foi ideia minha o teste da oficina. Isso capturou a atenção de Lívia completamente. Como? Sente-se confortável. Clara se ajeitou em sua cadeira. Tem uma história que você precisa ouvir. E então Clara contou sobre o jovem Caio, forçado a assumir um império aos 25 anos após a morte trágica dos pais em um acidente de carro. Contou sobre as mulheres que se aproximaram dele apenas por seu dinheiro, sobre os amigos que só queriam favores, sobre como ele foi se fechando cada vez mais. A oficina foi seu refúgio, explicou Clara. Começou como um hobby. Consertar carros o ajudava a limpar a mente, mas se tornou mais que isso. Era o único lugar onde podia ser apenas Caio, não o CEO da Medeiros. Lívia ouvia atentamente, seu coração se apertando a cada revelação. Quando sua candidatura chegou, Clara continuou. Algo nela chamou a atenção dele, sua história, sua determinação. Ele queria ter certeza que você era diferente. Foi quando sugeri o teste. Para me manipular, Lívia comentou amargamente. Não, Clara corrigiu com firmeza. Para te dar a chance de mostrar quem realmente é, sem a pressão de estar diante de um CEO bilionário. Um silêncio pensativo se instalou na sala. Sabe o que ele me disse depois daquela noite? Clara perguntou suavemente. Disse que pela primeira vez em anos sentiu-se verdadeiramente visto. Não como um cargo, uma conta bancária ou um título, mas como um homem. Lívia sentiu lágrimas se formando em seus olhos, lembrando-se de cada momento daquela noite mágica. Ele está na oficina agora, Clara informou, levantando-se. Todo sábado à tarde ele vai lá, diz que é para manter as aparências, mas acho que ele ainda espera que você apareça. Com essas palavras, Clara saiu, deixando Lívia sozinha, com seus pensamentos e um endereço anotado em um pedaço de papel. O sol começava a se pôr quando ela chegou à oficina. Seu coração quase parou ao ver o Audi preto estacionado fora, o mesmo carro em que haviam compartilhado tantos momentos. Caio estava lá, usando o mesmo macacão sujo de graxa da primeira vez que o viu. Estava debruçado sobre o motor de um carro, tão concentrado que não a ouviu se aproximar. Por que ainda vem aqui? Ela perguntou suavemente. Ele se endireitou abruptamente, virando-se para encará-la. Seus olhos se arregalaram levemente ao vê-la, como se não acreditasse que ela estava realmente ali. Lívia. Seu nome saiu como uma prece de seus lábios. Responda, ela insistiu. Por que continua vindo aqui? Por que continua fingindo ser algo que não é? Não estou fingindo, ele respondeu, limpando as mãos em um pano. Esta parte de mim é tão real quanto o CEO que você vê no escritório. Ele deu um passo em sua direção, então parou, como se temesse que ela pudesse fugir. Aqui, continuou, posso ser apenas eu mesmo. Posso trabalhar com minhas mãos, resolver problemas simples, ajudar pessoas sem que elas esperem algo em troca. Como ajudou a mim? Ela perguntou, sua voz tremendo levemente. Não, ele respondeu com firmeza.
O que aconteceu entre nós foi diferente, foi real, mais real que qualquer coisa que já vivi. Ele finalmente se aproximou, parando a apenas alguns passos dela. Sei que errei em não te contar tudo desde o início, admitiu. Mas cada palavra que disse, cada momento que compartilhamos, foi verdadeiro. Como posso acreditar? Ela perguntou, embora seu coração já soubesse a resposta. Porque mesmo agora, ele respondeu, estendendo suas mãos sujas de graxa, mesmo sabendo quem eu realmente sou, você está aqui. Porque algo dentro de você reconhece a verdade, mesmo quando sua mente ainda duvida. Lívia olhou para suas mãos, estendidas, as mesmas mãos que haviam segurado as dela com tanta gentileza, que haviam explorado seu corpo com tanta reverência. Você me machucou, ela sussurrou. Eu sei, ele respondeu, sua voz carregada de arrependimento. E passarei o resto da vida tentando compensar isso se você me der a chance. Por quê? Ela perguntou, finalmente encontrando seus olhos. Por que eu? Poderia ter qualquer pessoa. Porque você me viu, ele respondeu simplesmente. Não, o CEO, não o bilionário, nem mesmo o mecânico. Você viu o homem por trás de todas as máscaras e mesmo assim, quis ficar. Uma lágrima escapou dos olhos dela e ele, instintivamente, estendeu a mão para secá-la, deixando uma pequena mancha de graxa em sua bochecha. Me desculpe, ele murmurou, tentando limpar a mancha, mas Lívia segurou sua mão, mantendo-a contra seu rosto. Não, disse suavemente. Deixa assim. Porque aquela mancha de graxa era como sua história, imperfeita, manchada, mas profundamente verdadeira. Não vai ser fácil, ela advertiu. Ainda estou magoada, ainda tenho dúvidas. Eu sei, ele a interrompeu gentilmente. E aceito isso. Aceito qualquer coisa, desde que signifique que tenho uma chance de reconquistar sua confiança. E o trabalho? Ela perguntou. As pessoas vão falar. Deixa que falem. Ele respondeu com um pequeno sorriso. Já provei uma vez que você merece seu cargo por competência própria. Provarei quantas vezes for necessário. Ele deu mais um passo em sua direção, eliminando quase toda a distância entre eles. Só preciso saber uma coisa, disse suavemente. Aquela noite significou para você o mesmo que significou para mim? Lívia sentiu seu coração acelerar com a memória. Você sabe que sim. Então é tudo o que importa, ele respondeu. O resto podemos construir juntos, dia após dia, verdade após verdade. E ali, na mesma oficina onde tudo começou, sob a luz dourada do sol poente, seus lábios se encontraram novamente. Não era um beijo de primeira vez, cheio de descobertas e surpresas. Era um beijo de recomeço, carregado de promessas e possibilidades. Quando se separaram, Caio encostou sua testa na dela, não se importando que sua graxa estivesse manchando o rosto dela ainda mais. Ainda tenho muito a te mostrar, sussurrou. Muito a te contar. Está disposta a descobrir todas as minhas verdades? Lívia sorriu, seu primeiro sorriso verdadeiro em dias. Só se você estiver disposto a descobrir as minhas também. Porque às vezes o amor não precisa ser perfeito desde o início. Às vezes precisa ser construído sobre erros e acertos, sobre verdades reveladas e perdões concedidos. E ali, entre carros desmontados e ferramentas espalhadas, dois corações machucados começaram sua jornada de cura. Porque no fim, não importava se ele era CEO ou mecânico. Importava apenas que eram dois seres humanos que haviam encontrado um no outro algo raro e precioso, a capacidade de amar além das aparências, além dos títulos, além das primeiras impressões. Era um novo começo e desta vez seria construído sobre uma base de verdade absoluta, mesmo que essa verdade viesse com manchas de graxa e todas as imperfeições que fazem uma história de amor ser verdadeiramente extraordinária.
O aroma de café expresso preenchia a cobertura luxuosa de Caio, enquanto Lívia observava a cidade através das janelas do piso ao teto. 3 meses haviam se passado desde a reconciliação na oficina, e cada dia trazia uma nova descoberta, uma nova verdade compartilhada. No que está pensando? A voz de Caio soou próxima, segundos antes de seus braços envolverem sua cintura por trás. Em como tudo mudou, ela respondeu, recostando-se contra seu peito. Às vezes ainda parece surreal. E era verdade. Sua vida havia se transformado completamente nos últimos meses. O trabalho na Medeiros era desafiador e gratificante. Sua mãe finalmente estava livre das dívidas médicas e seu coração estava mais cheio do que jamais imaginara ser possível. Arrependida? E ele perguntou, seu tom brincalhão mal disfarçando uma pontada de insegurança. Lívia se virou em seus braços para encará-lo. Nunca, respondeu com firmeza. Mas... Ele incentivou quando ela hesitou. Às vezes me pergunto se estou à altura de tudo isso, confessou, gesticulando para o apartamento luxuoso ao redor. Dos jantares corporativos, das festas beneficentes, das expectativas. Caio a estudou por um momento, seus olhos carregando aquela intensidade que ainda fazia seu coração falhar uma batida. Vem comigo, disse subitamente, pegando sua mão e a guiando pelo corredor. Pararam em frente a uma porta que ela nunca havia visto aberta. Caio hesitou por um momento, sua mão apertando levemente a dela. Tem algo que quero te mostrar, disse suavemente. Algo que nunca mostrei para ninguém. A porta se abriu, revelando um espaço surpreendente. Uma espécie de estúdio, com paredes, cobertas de fotos, desenhos e projetos. No centro, uma mesa de trabalho com uma placa dourada chamou sua atenção. Diretoria Criativa, Isadora Santos. Ela leu em voz alta, seu coração acelerando. Venho planejando isso há semanas. Caio explicou, observando atentamente sua reação. Suas ideias para a empresa, sua visão inovadora. Você merece mais que um cargo administrativo. Lívia percorreu o espaço lentamente, absorvendo cada detalhe. As paredes estavam cobertas com versões ampliadas de todos os projetos que ela havia sugerido nos últimos meses, junto com anotações e expansões feitas pela caligrafia elegante de Caio. Mas eu não tenho curso, protestou fracamente. Nem diploma, nem... Mas tem tudo o que realmente importa. Ele a interrompeu, aproximando-se. Tem visão, criatividade, determinação. Tem a capacidade de ver possibilidades onde outros veem apenas problemas. Ela tocou a placa dourada com dedos trêmulos. Isso é muito, Caio. Não, ele discordou suavemente. É exatamente o que você merece. A questão é, você está pronta para aceitar não apenas o cargo, mas tudo que... Vem com ele! Havia mais naquela pergunta do que apenas uma proposta profissional, e ambos sabiam disso. E se eu falhar? Ela sussurrou, finalmente verbalizando seu maior medo. E se você voar? Ele rebateu, pegando suas mãos entre as dele. Lívia, olha para mim. Quando ela ergueu os olhos, encontrou nos dele não apenas amor, mas uma fé inabalável que fez seu coração inchar no peito. Lembra da primeira vez que nos vimos? Ele continuou. Você estava quebrada, desesperada, achando que tinha perdido tudo. Mas mesmo naquele momento, vi em você uma força que me deixou sem fôlego. Você me consertou, ela murmurou. Não, ele sorriu, acariciando seu rosto. Você se consertou. Eu apenas estive lá para testemunhar sua força. Lágrimas começaram a se formar nos olhos dela. E agora estou aqui de novo. Ele continuou. Não para te consertar, porque você não está quebrada. Estou aqui para te ver brilhar ainda mais. Por o quê?
Ela perguntou, sua voz embargada. Por que faz tudo isso por mim? Porque te amo, ele respondeu simplesmente. Não apesar das suas inseguranças, mas com elas. Não apesar da sua origem simples, mas por causa dela. Você me mostrou que grandeza não vem de títulos ou contas bancárias. Vem do coração. Ele a puxou para mais perto, seus olhos fixos nos dela, com uma intensidade avassaladora. E se você não quiser o cargo, tudo bem. Se quiser continuar onde está, também está ótimo. Mas não deixe o medo te impedir de alcançar as estrelas, Lívia. Você merece cada uma delas. Ela se aproximou para beijá-lo, deixando que suas ações expressassem o que as palavras não conseguiam. Quando se separaram, havia uma decisão formada em seu coração. E se eu não quiser ficar pelo cargo? Perguntou suavemente. Como assim? E se eu quiser ficar por você? Pelo nós? Pela história que estamos construindo? Um sorriso lento se espalhou pelo rosto dele. Aquele sorriso raro que ela descobriu ser reservado apenas para ela. Então, eu diria que você finalmente entendeu. Respondeu. Eu não quero você pelo currículo, quero pelo coração. Ela olhou mais uma vez para a sala, para os projetos nas paredes, para a placa dourada que representava não apenas uma promoção, mas uma promessa de futuro. Sim, disse finalmente. Sim, para o cargo? Ele perguntou, seus olhos brilhando. Sim, para tudo, ela respondeu. Para o cargo, para você, para nós. Sim, para todas as possibilidades, todos os desafios, todas as aventuras que vierem. Caio a envolveu em seus braços, girando-a no ar com uma alegria que a fez rir em meio às lágrimas. Sabia que você era extraordinária desde o primeiro momento, murmurou contra seus cabelos quando finalmente a colocou no chão. Desde que te vi chutando aquele pneu com toda a sua fúria e determinação, e pensar que eu achava que tinha perdido tudo naquele dia. Ela riu suavemente. Às vezes, precisamos perder algo para encontrar tudo, ele respondeu, beijando sua testa. Às vezes, o universo tem um jeito engraçado de nos colocar exatamente onde precisamos estar. Naquela noite, deitada nos braços dele, em sua cama king size, com vista para a cidade, Lívia percebeu que havia finalmente encontrado seu lugar no mundo. Não era sobre o apartamento luxuoso, o cargo importante ou as roupas de grife que agora enchiam seu guarda-roupa. Era sobre pertencer. Sobre encontrar alguém que a via completamente, suas forças e fraquezas, suas certezas e medos. E escolhia. Ficar mesmo assim. Era sobre construir algo maior que eles mesmos, algo que transcendia títulos e aparências. No que está pensando? Caio perguntou sonolento, seus dedos traçando padrões preguiçosos em suas costas. Em como o amor é engraçado, ela respondeu, aninhando-se mais contra ele. Como pode começar com um carro quebrado e terminar com uma placa dourada? Não terminou, ele corrigiu suavemente. Está apenas começando. E ele estava certo. Claro. Porque algumas histórias não são sobre fins, são sobre começos. Sobre duas pessoas que se encontram no momento mais improvável e descobrem que juntas podem reescrever não apenas seus destinos, mas sua compreensão do que significa verdadeiramente amar. Ele me ofereceu um cargo. Lívia pensaria mais tarde. Mas o que eu aceitei foi o amor. Porque às vezes as maiores promoções da vida não vêm com títulos ou salários. Vêm com corações abertos, com verdades compartilhadas, com a coragem de aceitar que merecemos não apenas sobreviver, mas brilhar. E ali, nos braços do homem que havia mudado sua vida de tantas formas diferentes, Lívia soube que havia finalmente encontrado não apenas seu lugar no mundo, mas sua verdadeira força. Uma força que não vinha de cargos ou títulos, mas do amor. O tipo de amor que não apenas aceita quem somos, mas nos inspira a ser ainda mais. 6 meses haviam se passado, e a oficina continuava exatamente como Lívia se lembrava.
O cheiro de óleo e graxa, as ferramentas organizadas nas paredes, o café premium na pequena copa. Mas hoje havia algo diferente no ar. Uma expectativa que fazia seu coração bater mais rápido. Era sábado à tarde, e como em todos os sábados, desde que haviam se reconciliado, Caio estava lá, vestindo seu macacão, as mãos sujas de graxa, enquanto trabalhava em um carro antigo. Era seu ritual sagrado, seu momento de reconexão com a parte mais autêntica de si mesmo. Lívia o observava trabalhar, admirando como ele parecia completamente em paz ali, longe dos ternos caros e das reuniões intermináveis. Nos últimos meses, havia aprendido a amar todas as suas versões. O CEO poderoso, o mecânico dedicado, o homem vulnerável que só ela conhecia verdadeiramente. Vai ficar só olhando? Ele perguntou sem se virar, um sorriso em sua voz. Estou apreciando a vista. Ela respondeu aproximando-se. Sabe que você fica sexy todo sujo de graxa? Ele riu, finalmente se virando para encará-la. Havia algo diferente em seus olhos hoje. Um brilho especial, uma tensão mal contida que a intrigou. Tenho uma surpresa para você, disse, pegando um pano para limpar as mãos. Ah, é? Ela arqueou uma sobrancelha. Pensei que tínhamos concordado em não ter mais segredos. Este é do tipo bom, ele garantiu pegando sua mão. Vem comigo. Ele a guiou até uma área coberta da oficina, onde um carro estava escondido sob uma lona. Com um movimento fluido, puxou o tecido, revelando um Uno 2010 perfeitamente restaurado, igual ao que havia quebrado naquela fatídica tarde. Caio, ela sussurrou, emocionada ao reconhecer não apenas o modelo, mas o próprio carro. Como venho trabalhando nele nos últimos meses, ele explicou, seus olhos brilhando com orgulho. Cada peça foi escolhida com cuidado, cada detalhe restaurado à perfeição. Lívia circundou o veículo lentamente, tocando a lataria impecável com dedos trêmulos. Era como voltar no tempo, mas com um final completamente diferente. Por quê? Perguntou, embora seu coração já soubesse a resposta. Porque foi aqui que nossa história começou, ele respondeu, aproximando-se por trás dela. Com um carro quebrado e uma mulher extraordinária que me ensinou o verdadeiro significado de força. Ela se virou para encará-lo, surpreendendo-se, ao encontrá-lo com uma pequena caixa nas mãos, suas mãos ainda sujas de graxa, criando um contraste perfeito com o veludo negro do estojo. Caio, sua voz falhou quando ele se ajoelhou à sua frente. Espera, ele pediu suavemente. Deixa eu fazer isso direito. Com a mesma mão suja de graxa que havia tocado seu rosto pela primeira vez, ele abriu a caixinha, revelando um anel deslumbrante, mas elegantemente simples, exatamente como ela. 6 meses atrás, começou sua voz carregada de emoção. Você me deu uma segunda chance. Me permitiu provar que o amor que nasceu aqui, entre carros quebrados e xícaras de café, era real. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela, mas ela não fez menção de secá-las. Nestes meses, você me ensinou que amor não é sobre perfeição. É sobre aceitar todas as versões um do outro, sobre construir algo verdadeiro, mesmo quando o começo foi imperfeito. Ele pegou sua mão esquerda, deixando uma pequena mancha de graxa em seu pulso. Posso continuar consertando sua vida? Se você deixar, perguntou, seus olhos fixos nos dela, com uma intensidade que fazia seu coração querer explodir. Lívia sorriu através das lágrimas, ajoelhando-se na frente dele no chão da oficina. Só se você me deixar consertar a sua também, respondeu, sua voz embargada de emoção. O sorriso que iluminou o rosto dele poderia ter ofuscado o sol. Com mãos levemente trêmulas, deslizou o anel em seu dedo, a graxa em suas mãos, manchando levemente o ouro branco, criando uma marca única que simbolizava perfeitamente sua história. Combina com você, ele murmurou, admirando como o anel parecia ter sido feito para sua mão. É perfeito,
Ela concordou, mas não estava olhando para o anel. Estava olhando para ele, para o homem que havia mudado sua vida de tantas formas diferentes, que havia lhe mostrado que às vezes os maiores presentes vêm disfarçados de desafios. Quando seus lábios se encontraram, foi diferente de todos os outros beijos que haviam compartilhado. Era um beijo que carregava não apenas amor e paixão, mas promessas. Promessas de um futuro construído sobre verdades, sobre compreensão mútua, sobre a certeza de que eram melhores juntos do que separados. Sabe o que é engraçado? Ela perguntou quando finalmente se separaram, ainda ajoelhados no chão da oficina. O quê? Naquele primeiro dia, eu achei que tinha perdido tudo. O emprego dos sonhos, a chance de ajudar minha mãe. E agora? Ele incentivou, seus polegares acariciando seu rosto com infinita ternura. Agora percebo que aquele dia não foi um fim. Foi o começo de tudo que eu nem sabia que podia sonhar. Caio a puxou para mais perto, enterrando o rosto em seus cabelos. Você mudou minha vida, sabia? Me fez acreditar em segundas chances, em recomeços, em amor verdadeiro. E você mudou a minha, ela respondeu, se afastando apenas o suficiente para olhar em seus olhos. Me mostrou que às vezes precisamos nos perder completamente para nos encontrar da maneira mais extraordinária. Naquele momento, observando o anel em seu dedo manchado de graxa, Lívia entendeu completamente o que significava amor verdadeiro. Não era sobre contos de fadas ou finais perfeitos. Era sobre encontrar alguém que via sua alma mesmo quando você tentava escondê-la, que amava suas imperfeições tanto quanto suas qualidades. Eu achei que era só um mecânico, ela murmurou, tocando seu rosto com carinho. Mas era o homem que enxergou o que eu tinha por dentro. E eu achei que precisava me esconder para encontrar amor verdadeiro, ele respondeu. Mas você me amou em todas as minhas versões. Ali, no chão daquela oficina onde tudo começou, eles selaram não apenas um noivado, mas uma promessa muito maior. A promessa de continuar construindo sua história dia após dia, com todas as manchas de graxa e imperfeições que faziam dela única e verdadeira. Porque no fim, não importava que ele fosse CEO de um império ou que ela viesse de origens humildes. Não importava que seu primeiro encontro tivesse sido baseado em uma meia-verdade ou que seu anel de noivado estivesse manchado de graxa. O que importava era que haviam encontrado um no outro algo raro e precioso. A capacidade de amar não apenas com o coração, mas com a alma. De ver além das aparências, além dos títulos, além das primeiras impressões. E enquanto o sol se punha lá fora, pintando a oficina com tons dourados, dois corações que se encontraram da maneira mais improvável celebravam não um final, feliz, mas um novo começo. Porque às vezes as melhores histórias de amor não terminam com "e viveram felizes para sempre". Elas terminam com a promessa de construir essa felicidade juntos, dia após dia, com mãos sujas de graxa e corações cheios de amor verdadeiro.